Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Aqui é o Thiago Garcia. Vocês devem conhecer meu canal, se não conhecem, muito prazer. Eu falo sobre mobilidade elétrica há mais de 5 anos e eu vou começar a fazer um conteúdo bem focado mesmo, com inspiração no meu condomínio, tá? No meu condomínio a gente começou o debate sobre a instalação de carregadores de veículos elétricos. Então eu quero trazer esse conteúdo tanto para esclarecer a galera do meu condomínio, como também deixar para vocês trabalharem no condomínio de vocês sobre o assunto. E o primeiro vídeo que eu vou fazer, vou chamar até de Papo com o Thiago, tá? Vai ser sobre a diferença de serviços, ou no caso, de formas que a gente pode carregar o veículo elétrico no condomínio residencial, principalmente. Então, primeiramente, me perguntaram qual são as opções de modelos de negócio que a gente pode ter na recarga de veículo elétrico dentro de condomínios residenciais, tá? Não existe exatamente um termo correto, um tipo de serviço, é meio que uma miscelânea das coisas, então eu tentei talvez simplificar e colocar 3 opções, tá bom? Chamei essas opções de free vending, de comissionamento e pay per use. Não é o termo correto, mas é só para a gente conseguir nivelar conhecimento nesse caso, tá? O que seria o free vending? Free vending é nada mais nada menos que a lógica de você ter o carregador, simplesmente ali conectar o cabo no veículo e pronto. Tá liberado, pode carregar, acabou. Não tem necessariamente a mensuração de energia, pode até ter através do aplicativo do próprio carregador, mas você não tem como identificar necessariamente quem consumir em qual momento. Você simplesmente tem um consumo de energia e ali acabou. Funciona muito bem para quem é o único usuário daquele carregador. Então, você tem um carregador ali e bota seu carro para carregar, tá liberado, você vai usar normalmente. Ah, mas o meu carregador tem bloqueio por RFID, tudo ok, beleza. Você consegue até trabalhar dessa forma também, se você conseguir identificar cada pessoa, mas em geral o free vending é simplesmente plugou, carregou, tá? A segunda opção, o que eu chamei de comissionamento, e na verdade, assim, eu estou dando nome aos burros que não necessariamente é esse tecnicamente, tá? Comissionamento nada mais é que você pegar um carregador e colocar ele em alguma plataforma de controle, de gestão, tá? Esse controle pode ser online, pode não ser online, mas hoje evolui-se para o online, tá? E aí, esse online significa que esse carregador ele está comunicando com alguém. Em geral, são empresas voltadas para a mobilidade elétrica, onde você tem o seu back-end, o seu servidor, e ali você tem uma interface de comunicação com o usuário, em geral é pelo aplicativo, mas pode ser pela tagzinha, pode ser de outras formas, desde que você consiga identificar cada usuário e cada sessão. Então, o que eu chamo de comissionamento é a gestão do carregador, tá? Nessa gestão, que é o modelo mais comum atualmente, você tem N formas de trabalhar. Como eu falei, a primeira coisa que você tem que definir é quem vai fazer essa gestão. Vai ser uma autogestão? O controle vai estar na mão do condomínio ou você vai pagar para uma empresa? Essa liberação vai ser feita de qual forma? Por cartão RFID ou por aplicativo ou qualquer outra forma que possam inventar. Até biometria já estão utilizando, no caso a facial. Tem empresas que conseguiram integrar a facial e liberam com a cara do usuário, porque ele já está identificado no banco de dados do próprio condomínio. Existe essa tecnologia, tá? Então você tem, como eu te falei, quem recebe as informações e faz a gestão, a forma que é liberado, e aí o terceiro ponto do comissionamento, que é como isso é pago, tá? Porque entende-se que nesse caso haverá
o pagamento por aquele consumo de energia, que pode ser no momento da recarga, através de cartão de crédito, de Pix, ou posteriormente, se em geral é o condomínio que faz essa gestão, mandando para o boleto de condomínio de cada usuário, tá? E o último serviço que eu apelidei como pay per use, existe sim esse termo, mas só para vocês entenderem, simplesmente a disponibilização do local para exploração de alguma empresa, tá? Semelhante ao mercadinho. Então, olha, tá aqui o mercadinho, você pode ou não pagar um aluguel por aquele espaço, mas o condomínio não tem custo sobre a instalação e a disponibilização do serviço. Simplesmente você permite que uma empresa preste serviço naquele local para um determinado público, tá? Então, carregador, gestão, cobrança, tudo sai do risco do condomínio. Então, é isso que eu chamo de pay per use. Mas agora eu quero trazer para vocês os benefícios e as complicações de cada caso. Então vamos falar do primeiro caso, que é o que eu comentei para vocês, que é o free vend. Ele tem um custo menor de operação, porque você não vai ter a gestão dele, e um custo zero praticamente para quem for usar. Então há esse custo de implantação, certo? Ou seja, o condomínio vai pagar para colocar aquele carregador, vai comprar o bem e pronto. Só que você não vai arrecadar de volta, né? Se você coloca na sua energia, no seu relógio de luz, ok, você já está pagando por aquela energia, beleza. Mas quando você pensa nisso da área comum, não sei, pode ser que o condomínio entenda que não é necessário cobrar, porque outros ambientes também não têm a cobrança da energia, como coworking e tudo mais, mas aí você não tem como mensurar o consumo por cada pessoa e também não tem como cobrar deles. A não ser que você defina uma taxa fixa. Olha, você para utilizar esse carregador, não importa qual vai ser seu consumo, você vai pagar R$100 por mês. Ok, pensei nisso agora, né? Bem prático, simples. Libera, não libera, acabou. É isso. Quando a gente fala do serviço de comissionamento, você pode ou não adquirir o equipamento, tá? Em geral é adquirido, você paga pela instalação, você paga pela licença de software do carregador, você paga uma taxa sobre cada transação, e assim, eu falo você condomínio, tá, gente? Então, assim, o condomínio paga a instalação, paga o equipamento, paga o software para cada carregador e ainda tem uma taxa de transação se a cobrança for no momento da recarga. Se a cobrança for simplesmente no boleto, que a empresa só manda um relatório, aí você não tem aquela taxa de transação, que em geral é do cartão de crédito e tudo mais, né? Então, ele é um meio termo. Você consegue colocar uma taxa acima do que pagaria da energia para a distribuidora local, para inclusive formar um fundo para o condomínio, que nesse fundo, além de custear a energia que foi consumida por esses carregadores, custeia também os aplicativos, né, no caso a licença do aplicativo, e também uma condição de fundo para uma possível manutenção futura ou uma ampliação e tudo mais. Existem empresas que vendem esse serviço como serviço mesmo. Então não vende um carregador. Ele fala assim, olha, te cobro X pela infraestrutura elétrica, pela instalação, e aí você não compra o carregador, mas você faz uma assinatura dele. Aí, em vez de você pagar somente a licença do software, você paga também pelo aluguel do carregador, tá? E aí tem o reembolso do valor, tira aquela taxinha de transação também e tudo mais. Então, pode ser uma alternativa se o condomínio não quiser arcar com um custo maior da compra dos carregadores, uma possível manutenção, mas aí tem que mensurar se a conta vai ser mais amigável ou não. E aí também tem questão que tem menos empresas suscetíveis a prestar esse serviço, no caso que tenham interesse nisso.
E aí a última modalidade, que é o pay-per-use, parece o melhor dos mundos, né? Que seria o caso de não ter custo nenhum. Olha que legal, vamos instalar, vamos ter o carregador, igual ao mercadinho, pá, tá bacana, tá legal. Entra e presta serviço para nós. Poxa, top, 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 muito bom. Mas tem um detalhe, nós estamos falando com empresas que tem que ter o lucro deles. Então, se eles não ganharam no momento da instalação, da venda do equipamento, na gestão do carregador, eles vão ter que ganhar tudo isso em cima de cada recarga, de cada quilowatt-hora consumido. Então é aí que vem o pulo do gato. O condomínio não vai pagar nada. Mas o custo da transação ali, o custo da recarga para o usuário vai ser, em geral, muito maior. E eu falo isso por exemplo, porque no meu condomínio corporativo, onde eu deixo o meu carro, é tão caro quanto um carregamento de corrente contínua e, na verdade, comparado com alguns lugares, até mais caro. Porque o condomínio não pagou nada por aquele equipamento, nada pela instalação, e aí a empresa tem que tirar toda a diferença dela no momento da recarga. E quando a gente fala de recarga em condomínio residencial, em geral, você tem um consumo de energia muito mais baixo do que, por exemplo, no hub de carregamento de corrente contínua, uma carga rápida. Ou seja, a empresa ela vai tentar tirar o máximo possível de cada quilowatt-hora que foi consumido, porque o consumo dela ali dentro vai ser limitado. Então pensa, num local que eu carrego na estrada, em 1 hora eu vou ter um consumo de aproximadamente 60 kWh. Aí eu pago R$2, R$2,50, então digamos que seja R$2, eu vou pagar R$120 para aquela empresa. Só que no carregador de corrente contínua em condomínio, ele não vai ter um equipamento de 60, 120 kWh, vai ter de 7 em geral. Então, para eu ter aquele mesmo consumo de 60 kWh, o meu tempo para conseguir aquilo vai ser de aproximadamente 10 horas. Tá? Então ele vai ter um período de transação muito maior, certo? Então por isso que o serviço pay-per-use parece uma boa ideia no começo e para o condomínio é excelente, funciona muito bem para prédios corporativos, mas no caso do residencial, que inclusive serve como patrimônio para o condomínio e valoriza as unidades, na ponta do lápis para o usuário final não é uma ideia muito bacana. E outra coisa, são pouquíssimas empresas que vão oferecer esse serviço. Em geral, quem vai oferecer são grandes empresas que já trabalham, já são saudáveis, sustentáveis por si só, ou aquelas empresas que estão começando e estão vendendo o almoço para comprar a janta. E aí eles querem fazer mercado. Aí é maior o perigo. Você não sabe se essa empresa vai se sustentar. E, em geral, esses serviços de pay-per-use, eles têm um contrato de média a longa duração, de 5 anos aproximadamente. Então, aí vem mais um problema. Você fica amarrado à empresa por um determinado tempo, longo de certa forma, independente do serviço dela ser bom ou não. A não ser que tenha cláusulas de rescisão e tudo mais. Mas, digamos que você consiga rescindir com essa empresa que faça pay-per-use. De um dia para o outro, você não tem mais nenhum carregador no condomínio. Tá? Quando você tem, voltando para a questão do modelo comissionamento, o carregador seu, e aí você tem empresas que prestam esse serviço da recarga, da gestão da recarga, e o equipamento é seu, não é alugado, você simplesmente fala para a empresa, ó, vamos encerrar o contrato, desculpa, e aí você contrata outra empresa que faz a gestão, o equipamento está lá. É simplesmente você troca uma operadora pela outra. Na verdade, o termo correto é CPO, né? Operadora de ponto de recarga. Tá? Então você não perde equipamento, só troca a prestação de serviço. Tá? Então, gente, esse é o resumo que eu gostaria de trazer para vocês do primeiro papo com o Thiago sobre modelos de negócio para condomínios residenciais, tá bom?
Não se esquece de mandar suas dúvidas aí nos comentários e estou à disposição de vocês. Valeu, galera. Até mais.